A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. O meu nome é Francisco. Quero convidar, meu querido, você a se inscrever no meu canal. E hoje, meu querido, eu quero estar falando sobre assuntos da Palavra de Deus. E quero convidar você, se você quiser colocar o seu comentário, discutir o assunto comigo. Se quiser concordar comigo, também pode concordar. Se você discordar de mim, também é seu direito discordar de mim. Mas eu vou lhe pedir, meu querido, que seja educado. Porque se for para mim, se você vê que eu estou errado, e para mim poder entender o seu raciocínio, ou para as pessoas entender o seu raciocínio, que provavelmente alguém pode discordar de você, além de mim, então, seja educado, viu, meus queridos? Não vamos xingar ninguém de analfabeto, de xingar a pessoa também. Eu vejo aí no YouTube, nos comentários, eu vejo muito irmão xingando o outro, e esse tipo de coisa, meus queridos, não é para cristão. O cristão, ele tem que mostrar a educação de Cristo. E desde já eu peço a educação de vocês, vamos compartilhar. E o assunto que eu quero trazer hoje aqui é sobre batismo com o Espírito Santo. Deixa eu me apresentar. Eu sou um cristão, passei a minha vida todinha congregando numa igreja. Tem pouco tempo que eu não estou mais congregando em nenhuma igreja, mas isso não quer dizer que eu não seja um cristão, viu, meu querido? Sou um cristão batista e já sei que a nossa igreja ensina que o batismo com o Espírito Santo se dá no momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor suficiente Salvador. Então ela é selada com o Espírito Santo e neste fato já está batizada com o Espírito Santo. Foi selada, foi batizada. E dos irmãos pentecostais, eu já sei que vocês têm as línguas como base para este batismo com o Espírito Santo e que vocês se utilizam dizendo que é um revestimento de poder de Atos 1:8 e de Lucas 24:49, se eu não me engano. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é em Atos 1:8. Mas quando se fala em Lucas, para ir para Jerusalém, esperar a promessa. Vamos dar uma olhada bem aqui no que diz aqui. Lucas, aqui, achei. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, meus queridos, revestido de poder. Aqui não está falando exatamente revestimento de poder, mas a gente não pode deixar de levar em conta isso que vocês estão dizendo. O revestimento de poder, meus queridos, na realidade, ele é o próprio Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, verso 8, se você analisar direitinho, você vai ver que o revestimento de poder é o próprio Espírito Santo. Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo, não tem nada a ver com revestimento no sentido de que o batismo seja o revestimento de poder. Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. O versículo de 8 em Atos 1:8 se refere ao próprio Espírito Santo. Veja o que diz aqui, ó. Veja só. Aqui, encontrei. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, viu aí? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse revestimento de poder aqui, meus queridos,
ele é o próprio Espírito Santo e não o batismo com o Espírito Santo. É interessante, meus queridos, que vocês ensinam que para se receber o batismo com o Espírito Santo, vocês ensinam que tem que ser pelo falar em línguas. Porque vocês vê ali em Atos 2 que a descida do Espírito Santo se deu como falar em línguas. Em Atos 2, de 1 a 4, que o acontecimento aconteceu, e depois do verso 5 só vai ter as novidades, não fala de batismo com o Espírito Santo. Fala da descida do Espírito Santo. Mas é interessante que os discípulos, os 120, eles receberam o Espírito Santo com evidências de línguas. E o mais interessante é que vocês não ensinam que uma pessoa para receber o Espírito Santo tem que falar em língua como vocês ensinam em relação ao batismo com o Espírito Santo. Vocês deveriam dizer isso, porque se os discípulos receberam o Espírito Santo, os 120 receberam o Espírito Santo por meio de línguas, então, já que vocês estão dizendo que ali é batismo, por que vocês não dizem também que se deve receber o Espírito Santo com evidências de língua? Porque vocês sabem que as Escrituras Sagradas não ensinam isso. As Escrituras Sagradas ensinam em Efésios 1:13, que diz: mas depois vós que ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Ou seja, crido no Evangelho, crido em Cristo, foste selado com o Espírito Santo. Então, se recebe o Espírito Santo por reconhecer que Jesus Cristo, por aceitar Jesus no coração, por se converter ao Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e não por evidências de línguas. As línguas ali foram uma profecia para aquele dia. Não estou querendo dizer que hoje não deva acontecer, Deus é quem sabe, mas esperar um outro pentecostal, um outro dia de Pentecoste, aliás, como no dia de Pentecoste, meus queridos, não vai acontecer mais. Pode alguém até falar em línguas. Deus pode usar quem Ele quer. Agora, de acontecer um evento daquele, para o Espírito Santo descer de novo da forma como ele desceu no dia de Pentecoste, não vai acontecer mais. Por quê? Porque o Espírito Santo ele já está aqui nos nossos corações. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a descida do Espírito Santo, na realidade, foi um fato histórico que não se repete mais. Agora, o batismo não, viu? Agora eu vou me dirigir também aos meus irmãos batistas. Pois é, meus queridos. Eu já tenho estudado. Veja só o que os amados diz. Os amados diz que o batismo com o Espírito Santo foi um fato histórico e que não se repete mais. Vocês dizem isso no púlpito? Não. Vocês dizem isso nas revistas. Por que é que vocês dizem que o batismo com o Espírito Santo foi um fato histórico e que não se repete mais? Tem um porquê. E eu já descobri. Já, meus queridos. Sabe o que foi? É porque no fundo vocês caíram no argumento dos irmãos pentecostal. Por eles atribuir a descida do Espírito Santo com falar em línguas, dizendo que é um batismo, então vocês foram por que os irmãos pentecostal diz. Então você diz, poxa, ali foi o batismo com o Espírito Santo que Jesus falou, que João Batista falou. Então nós vamos dizer que foi um fato histórico, não se repete mais. E em algumas ocasiões você diz que as línguas cessaram, só para dizer que este batismo não acontece mais, porque se fosse para acontecer, na mente de vocês tinha que ser como os pentecostais, pelo falar em línguas. Meus irmãos batistas, como vocês foram tão inocentes, meus queridos, de cair na argumentação dos irmãos pentecostal. Meus irmãos, a descida do Espírito Santo ali com falar em língua não é batismo, meus queridos.
Eu concordo com você, meu irmão Batista, que a descida do Espírito Santo, sim, a descida, é um fato histórico que não se repete mais. Aí tá certo. Então, descida do Espírito Santo é uma coisa. E batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Então, nesse caso, o batismo com o Espírito Santo não aconteceu ali na descida do Espírito Santo com falar em línguas. Ali só foi a descida do Espírito Santo, viu, meus queridos? Hoje, ali foi, na realidade, a descida do Espírito Santo foi com evidência de língua, mas foi um período que veio com falar em língua, mas não é a condição para alguém receber o Espírito Santo. A condição de alguém receber o Espírito Santo na sua vida é crer no Senhor Jesus Cristo, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, no mesmo momento ela passa a ter o Espírito Santo de Deus. Então é a fé em Cristo Jesus e não as línguas. Veja só, meus queridos, eu anotei aqui, porque se eu não tivesse anotado, eu não iria me lembrar. Então você disse que a descida do Espírito Santo com falar, porque vocês acham que a descida do Espírito Santo com falar em língua foi, num certo sentido, foi um batismo, mas como eu já disse, não é batismo, né? Outra coisa, meus irmãos batistas, vocês disseram que o selo do Espírito Santo, porque a chave do batismo com o Espírito Santo que vocês entendem, para dizer que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é Efésios 1,13, que diz: mas depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Aí vocês traduzem selar do Espírito Santo com batismo, como se fosse para dizer dessa forma. Mas depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste batizado com o Espírito Santo. Tá certo essa interpretação, meus queridos? Porque se você disser que tá, então os irmãos pentecostal vai estar certo em dizer lá em Atos 19, quando o apóstolo Paulo pergunta: porventura recebeste o Espírito Santo quando creste? E sabe o que é que os irmãos pentecostal traduzem? É como se fosse dessa forma: porventura foste batizado com o Espírito Santo quando creste? E você sabe que eles estão errados em pronunciar dessa forma. O apóstolo Paulo não está perguntando, ali de primeira, se eles tinham sido batizados com o Espírito Santo quando eles creste. Mas está perguntando se eles receberam o Espírito Santo quando eles creste. Quando ele creste. Ou quando crerá. Então, se você disser que ele está errado, ou se você disser que ele está certo, então você está se contradizendo com essa palavra em você dizer que selar é batismo. Então, se eles não estão certos, também você não está certo aqui nessa palavra quando você diz que selar é batismo. O selo, meu irmão Batista, não é o batismo com o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, viu, meu irmão Batista? Vocês pensavam que eu não entendia do assunto? Quantas vezes, meus queridos, eu quis conversar com vocês e vocês sempre cruzavam os braços, andavam de um lado para outro para a igreja e diziam: não, irmão, pode falar, eu estou ouvindo você. Matando na unha. E eu andando para um lado e outro, sendo levado como um cavalo, um burro no cabresto por vocês. Mas hoje eu cheguei à conclusão que não adianta conversar com vocês, adular vocês para conversar, porque vocês não querem dialogar num assunto, vocês querem que as pessoas aceitem o que vocês acham que vocês têm que ser. Então, meus queridos, aqui não é batismo. Selar do Espírito Santo não é batismo. É o próprio Espírito Santo. O dom do Espírito Santo em Atos 2:38, quando Pedro responde lá para o povo lá que creu no dia de Pentecoste: que faremos, irmão? E ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você diz que esse dom aqui é o batismo com o Espírito Santo. No livro eu já olhei. E vocês ainda citam Atos 17, Atos 10:17, para confirmar que é o mesmo dom.
que é o mesmo batismo. Não, meus queridos. O dom aqui, quando se refere a dom, o dom do Espírito é o próprio Espírito Santo. Viu, meus queridos? Não vamos confundir a coisa. O nome do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo. Pode tirar isso da cabecinha de vocês, viu, meus irmãos batistas? Quando eu estava na nossa igreja, já tem pouco tempo que eu não estou mais indo. Depois que eu comecei a postar vídeo aqui no YouTube, então eu entendi que eu não quero ficar mais na mamadeira, viu, meus queridos? No mingau, todo o tempo dentro do berço, enrolado. Os irmãos não me deixavam caminhar de jeito nenhum. Querem que todo tempo eu fique ouvindo os sermãozinhos dos irmãos. O pastor está ali falando. Meus queridos, eu não quero estar dependendo todo tempo do pastor, não. Eu quero ajudar também. Vocês estão me entendendo hoje? Mas eu não incentivo ninguém a sair da igreja batista. É uma igreja que prega a palavra de Deus. O único defeito é esse, é porque não gosta de conversar sobre o assunto de batismo com o Espírito Santo. Mas quando se fala do Espírito Santo, os irmãos batistas estão de parabéns. Meus irmãos, vocês estão de parabéns quando se fala do Espírito Santo, porque vocês sabem realmente falar do Espírito Santo. Mas de batismo, meus queridos, vocês estão muito devagar demais. Vocês estão fraquinhos demais. Enquanto vocês dizem que os irmãos pentecostais estão errados, e eles lá, com o erro deles, vão ensinar do jeito que eles sabem. Eles estão tendo cuidado com o erro deles, do jeito que eles sabem, estão ensinando. E você que diz que ele está errado, em vez de você ensinar as pessoas, os membros da igreja, da forma certa, com calma, com paciência, não, você fica só criticando os irmãos pentecostal. E quem é o culpado hoje, na realidade, dos irmãos pentecostais dizer que os batistas não creem no batismo com o Espírito Santo? É os próprios pastores mesmo. Sim, meus queridos, é vocês, porque vocês não dá prioridade, vocês não abrem espaço. Quando se fala do Espírito Santo, vocês não... ou de batismo, parece que o batismo é uma brasa na mão de vocês, tem que passar logo. De 4 em 4 anos, esse assunto ele é colocado na igreja. Quanto tempo, quantas desinformações, muitas vezes as pessoas na igreja querem falar desse assunto e os irmãos não abrem espaço. Meus queridos, vamos estudar as escrituras. O batismo com o Espírito Santo não é um fato histórico. Ele continua. E eu acredito que o batismo com o Espírito Santo, ele é nas águas. Ele não tem nada de ali alguém ser batizado com o Espírito Santo para receber revestimento de poder, para ser salvo, como os irmãos batistas acreditam, porque num certo sentido, viu, meus irmãos batistas, vocês estão dizendo que o batismo com o Espírito Santo salva. Agora eu pergunto, por que é que o batismo com o Espírito Santo tem que ser exatamente antes de descer as águas? Na convenção, quando ela recebe o Espírito Santo, ela entrega a vida dela a Cristo. Por quê? Qualquer agasalhinho que você vai dizer que ele tem que ser ali, porque tem que ser ali, não sei o quê, você está passando também a mesma ideia dos pentecostais. Enquanto eles dizem que é um revestimento de poder, vocês dizem que é salvação. E vocês ainda afirmam também que esse batismo com o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo? Não, meu querido. Em 1 Coríntios 12, 13, quem nos coloca no corpo de Cristo não é o batismo, é Cristo e ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, viu, meus queridos? Em 1 Coríntios 12, 13, diz: em um só Espírito todos nós fomos batizados num corpo, e em um Espírito todos nós bebemos. Primeiramente fala batizados e depois fala beber do Espírito Santo. Mas significa que, primeiramente, nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Depois é que nós fomos batizados. Mesmo se nós tivéssemos sido batizados, se a nossa convenção tivesse sido dentro do batismo, isso significa que o que valeu foi o creu. Fomos batizados porque cremos. Não fomos batizados para ser salvo. Então o batismo não é para salvar ninguém. O batismo é para os cristãos. O batismo é para os salvos.
Tá entendendo, meus queridos? Então, por isso que diz que é uma ação passada, por quê? Porque estava falando ali para pessoas, para cristão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, estava falando, para cristão que já era batizado. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E essa palavra aí, esse versículo, 1 Coríntios 12, 13, é uma prova evidente de que, embora que os discípulos a gente não vê nenhum versículo na Bíblia, eles dizendo assim, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando se toca aí nesse assunto, em um só Espírito todos nós fomos batizados, então eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando se diz que eles batizavam em nome de Jesus, é porque, na realidade, eles queriam dizer que a pessoa foi batizada no nome de Jesus, mas quer dizer que ela foram batizada também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse sentido. Viu, meus queridos? Deixa eu ver ainda aqui. A promessa do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos batistas? Meus queridos, a promessa do Espírito Santo não é o batismo. É claro que essa promessa, ela já vem lá do Velho Testamento. Promessa de derramar o Espírito Santo em Joel 2, nós vemos. Mas Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo? Prometeu sim. Mas quando se fala a promessa do Espírito, é no sentido de derramar o Espírito, que o Espírito Santo seria derramado no dia de Pentecoste. É nesse sentido. Agora, você dizer que a promessa do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, meu irmão batista, não está certo, meu querido. A promessa do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Viu? Vamos estudar as Escrituras, meus irmãos batistas, porque é melhor você falar só do Espírito Santo. Primeiro, porque você fala muito bem do Espírito Santo, do que você querer botar o batismo como se o Espírito Santo fosse o próprio batismo com o Espírito Santo. Não é bem assim, viu, meus queridos? Batismo é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra coisa. 1 Coríntios 12, 13, aponta para a descida do Espírito Santo como o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos batistas, como falar em línguas? Não é, meus queridos. Foi os irmãos pentecostal que enganaram os irmãos com essa teoria. Ali no dia de Pentecoste, não falar em línguas, com a descida do Espírito Santo, nunca foi batismo com o Espírito Santo. Ali foi a descida do Espírito Santo e é um fato histórico que não vai se repetir, mas o Espírito Santo já está aqui no nosso meio, já está no nosso coração. Pode até acontecer alguém falar em outras línguas, porque Deus é quem sabe, Ele usa quem Ele quer, e se essas línguas acontecer, na realidade, línguas idiomas, e nunca uma língua angélica como os pentecostais, os irmãos pentecostais querem que seja. Por quê? O apóstolo Paulo, ele nos deu exemplo lá em 1 Coríntios, deu um puxão de orelha lá nos irmãos que estava falando numa língua que ninguém estava entendendo, e ele usa a sua própria experiência porque ele era um poliglota, ele falava vários idiomas, então ele via como era que as línguas eram interpretadas, quando não tinha tradutor, era uma bagunça, e ele passa essa experiência dele, ensinando que a língua precisa ser interpretada. Mas de fato, nunca na Bíblia você vai encontrar alguém interpretando uma língua que é de Deus. As línguas, quando é da parte de Deus, ela já vem interpretada já. Já a pessoa já entende. Ali quando se diz em 1 Coríntios, deixa eu só ler bem aqui, em 1 Coríntios 14, os irmãos usam muito esse texto para poder enfeitar a montagem de palavras que os irmãos colocaram, os irmãos pentecostal. Meus irmãos, coitadinho de vocês, meus queridos. Ele diz assim,
Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Quando se fala não fala homem, é porque não foi dada por intermédio de homem, viu, meus queridos? Na realidade, essas línguas é como se estivesse dizendo assim, pois quem fala em outra língua não fala por intermédio de homem, mas sim por intermédio de Deus. É como se fosse dizer dessa forma, viu, meus queridos? E em mistério, fala, E aí ele disse, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Ou seja, por meio do Espírito de Deus, ele fala os mistérios. Tá entendendo, meus queridos? Então aqui não tem nada a ver com a língua angélica. De Gênesis a Apocalipse, Deus falou com o povo de uma maneira que todos entenderam. Os anjos falaram com o povo de Gênesis a Apocalipse de uma maneira que todos entenderam. Agora, de Gênesis a Apocalipse ou de Apocalipse a Gênesis, vocês nunca vão ver um homem falar numa língua angélica. E é bom lembrar que as línguas angélicas, meus queridos pentecostais, a palavra de Deus nos traz aqui uma advertência para a gente tomar muito cuidado com esse negócio de culto de anjos. Porque, na realidade, os irmãos estão querendo falar a língua dos anjos, os irmãos têm que tomar cuidado para não estar querendo fazer culto a anjo. E às vezes vocês podem até não ter a intenção, mas às vezes a gente cai num buraco sem saber que caiu no buraco. Quando é fé, a gente tropeça numa pedra sem saber que a pedra estava ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu, meus queridos? Colossenses, no verso 18, eu vou ler só o 18. Ninguém se faça hábito contra vós outro, pretendendo humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões efetuado sem motivo algum na sua mente carnal. Tá vendo, meus queridos irmãos pentecostal? Então, as línguas que é dada por Deus, de fato, ninguém entende um mistério desse. É só Deus. Mas quando ela vem, quando Deus dá a língua que vem de Deus mesmo, ela já vem de uma língua que todos vão entender. Por exemplo, você pode falar uma comparação americano. De repente tem um americano que vai ver, poxa, ele está falando a minha língua. Ou então o americano começa a falar a língua portuguesa. E aí o pessoal vai dizer, olha, você falou aqui português. É mais ou menos assim, viu, meus queridos? Então, o interessante dos irmãos pentecostal é que vocês, meus queridos, com respeito, viu, meus queridos, não vão se zangar com a maneira que eu estou falando aqui, é porque eu estou falando ligeiro também para ganhar tempo. Aqui é só a introdução, viu, meus queridos, do estudo que nós vamos ter. É só a introdução, viu? Então, os irmãos, interessante que os irmãos dizem que para ser batizado com o Espírito Santo, porque baseia que o batismo com o Espírito Santo se deu ali na descida com o Espírito Santo de falar em língua, mas não tem nada a ver com batismo, ali não tem, Atos 2, de 1 a 4, não menciona a palavra batismo. Aí os irmãos colocam a palavra batismo, que está lá, que está na boca dos irmãos, e lá na consciência das pessoas, né, na Bíblia, porque na Bíblia não tem como os irmãos colocar. Aí todo mundo fica, quando lê lá, todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio é batismo com o Espírito Santo. Não, meus queridos. Cheio não é batismo com o Espírito Santo. Cheio significa o controle do Espírito Santo na nossa vida. É o próprio Espírito Santo nos controlando. Eles estavam ali transbordando do Espírito Santo de Deus. Estava cheio. Então, o cheio ali é o próprio Espírito Santo. O revestimento de poder também é o próprio Espírito Santo. O cheio é o controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Estamos fazendo a vontade de Deus. Entendeu, meus queridos? E em Atos 10, 47 e 48, viu, meus queridos, irmãos pentecostais e irmãos batistas, veja só, eu quero estar lendo aqui em Atos 10,
10, 40, 44, 47 e 48. Os irmãos já sabem da história como foi, eu também já sei. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai ler só o que tá. Tá aqui. Depois que o Espírito Santo desceu, e teve falar em línguas, teve sim, viu, meus queridos? Teve falar em língua. Mas veja só, não foi exatamente a descida do Espírito Santo como no dia de Pentecoste. Como se o Espírito Santo fosse descer de novo. Não, ali fala descer porque no sentido de que eles receberam o Espírito Santo. Mas não no sentido de que o Espírito Santo está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não, não é nesse sentido. Então, depois que eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e vocês dizem que ali já é batismo, não é isso? Você não disse que pentecostal, não disse que é batismo? Agora, para vocês, irmão Batista, vocês dizem que o fato deles terem recebido o Espírito Santo já deu batismo com o Espírito Santo, não é isso? Muito bem. De acordo com essa pergunta de Pedro, quando Pedro pergunta, aqui em Atos 10, 47, na Bíblia atualizada, porventura pode alguém recusar a água para que não sejais batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Agora, a pergunta é para os dois. Se para você, meu irmão pentecostal, você já tinha sido batizado com o Espírito Santo pelo falar em línguas? E para vocês, irmão Batista, você já tinha, ali você já entende que já houve o batismo com o Espírito Santo para a família de Cornélio? Pelo fato deles terem recebido o Espírito Santo? Por que então Pedro faz essa pergunta? Porventura pode alguém recusar água para que não sejais batizado? 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 Eu repeti dessa forma para vocês entenderem. Então eles não eram batizados ainda. Para que não sejais batizado? Se eles já fossem batizados, então eu iria dizer, porventura alguém pode recusar, já que vocês foram batizados com falar em línguas, ou foram batizados por ter recebido o Espírito Santo, vocês podem recusar agora o batismo que é nas águas? Não falou dessa forma, meus queridos. O apóstolo Pedro, aqui nessa palavra, ele desconsidera qualquer batismo que aconteceu antes dessa palavra dele aqui. E é bom lembrar que essa pergunta aqui dele foi exatamente o lembrar de Pedro em Atos 11, 15. Mas eu vou ler o 16, que Pedro está dando uma explicação aqui. Ele colocou as palavras em ordem para explicar por que ele teve com a família de Cornélio, porque havia uma cobrança de que ele tinha se misturado com gentil, e não era lícito uns judeus se ajuntar. Pedro, eu quero ler só o 15. O 15 e o 16. E o 17. Quando, porém, comecei a falar, que foi exatamente ali em Atos 10, 40... 40 aí. Ainda Pedro, no verso 44 de 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, entendeu? E os fiéis que era da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentil foi derramado o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, viu, meus irmãos Batista? É o próprio Espírito Santo. Atos 17, 10, 17, ou 11, 17, aliás, vai apontar para o próprio Espírito Santo, e não para o batismo, como se o Espírito Santo fosse o batismo. Aí, aqui em Atos 11, ele fala exatamente a mesma coisa ainda. Ainda Pedro falava estas coisas. Atos 10, 44 e Atos 11,
é exatamente essa, quando Pedro disse, aqui, quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Foi exatamente aqui quando Pedro começou a falar. Ou seja, Pedro está dando ainda a continuidade. Sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha, veja só, o próprio Pedro, ele admite que ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, aquele receber do Espírito Santo que os discípulos tiveram lá em João 22, eles receberam o Espírito Santo, mas em ocasião temporária, viu, meus queridos? O Espírito Santo, ele era dado em ocasião temporária, mas, na realidade, os discípulos só vieram mesmo ter a presença do Espírito Santo definitivamente no dia de Pentecoste, porque o próprio apóstolo Pedro, ele fala, ó, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, no princípio que ele está se referindo é o dia de Pentecoste. Aí, quando ele disse, então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele se lembrou? Ele lembrou de Atos 1, 4 e 5, que é um relato que o evangelista Lucas traz, mas ao mesmo tempo, ele associa esse lembrar dele, de Atos 1, 4 e 5, para dizer que a descida do Espírito Santo foi dada no princípio para eles também. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro associa o Espírito Santo, ele associou o Espírito Santo como o próprio dom de Deus. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Está entendendo, meus irmãos batistas? Então, o dom não é o batismo com o Espírito Santo. O dom é o próprio Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Então, aqui, meus queridos, hoje foi a introdução desse assunto e no próximo estudo nós vamos continuar. Eu escrevi quase um livro, está aqui, quase um livro, tem umas 13 folhas, meus queridos, é muita folha, viu? Então, tem umas 13 folhas, não está terminado ainda o livro, mas a minha visão, o que eu vejo de batismo com o Espírito Santo, ele é nas águas. Aqui foi 38 minutos, quase 39 minutos provavelmente, de introdução do assunto, e na próxima vez, o próximo vídeo, se Deus quiser, a gente vai estar iniciando agora, ou continuando o assunto sobre batismo com o Espírito Santo. Um abraço, fica na paz de nosso Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach. Tchau, meus queridos.